Quero cumprimentar os nossos amigos e irmãos em Cristo Jesus com a paz do Senhor Jesus Cristo e uma boa tarde na paz do Senhor. Hoje eu tenho uma palavra diferente e eu quero contar o testemunho da minha vida desde o meu nascimento até hoje, nessa data desse dia de domingo, dia 6 do 10 de 2019. Meus amados, antes de eu começar a falar sobre minha vida, sobre o testemunho da minha vida, da minha conversão, de como foi e como teve os altos e baixos na minha vida cristã, vai ser um pouco longo, mas eu vou tentar resumir, procurar os pontos mais principais de tudo aquilo que aconteceu na minha vida desde o meu nascimento. E eu quero ler antes de começar a falar sobre a minha vida, sobre a minha fé, como foi a minha vida desde criança. Eu quero começar contando a partir daí, mas antes eu quero ler na palavra de Deus, no livro do Evangelho de Mateus, quando Jesus falava sobre uma parábola, a parábola das bodas do Cordeiro. E eu quero ler aqui apenas um versículo para começar o meu testemunho, que está no capítulo 22 e versículo 14. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Aqui damos a entender que Deus, falando através desta parábola, ele diz que quando ele citava essa parábola de um rei que resolveu um dia convidá-lo pessoas para que pudesse participar de um banquete no seu reinado, no seu palácio. E contando-se a parábola que distribuiu os convites para aquelas pessoas que eram mais próximas, pessoas que tinham intimidade, que fazia parte das suas amizades, e nesse convite teve-se uma decepção, assim Jesus contando essa parábola, porque aqueles que foram convidados não compareceu. Aí o rei ficou muito furioso e aí ele manda convidar outra classe de pessoas, pobres, mendigos, a todos aqueles que necessitavam, era necessitado, e todos esses compareceu. Aí Jesus diz que muitos são chamados e poucos escolhidos. Mas eu quero te dizer o seguinte, quando Deus tem uma chamada para a nossa vida, quando Ele nos chama para o Evangelho, tem uns que parece que é escolhido, tem uma diferença, porque se ele não obedece à palavra de Deus ou tenta desviar dos caminhos do Senhor, Deus não permite que ele fique lá fora. Deus arruma uma maneira, trabalha na vida dele até que ele volte para Deus. Ele usa de várias maneiras, que não venha por bem, mas que venha por dor. Então, nunca queira, se você é escolhido de Deus, se Deus te escolheu para a obra, se Deus te escolheu para algo na obra de Deus, você nunca deve recusar, você nunca deve sair fora dos planos de Deus, porque Deus tem métodos que Ele usa. É como você pegar um anzol e pegar no nariz do camarada e trazer de volta para a casa do Pai. E nós temos vários exemplos, principalmente o exemplo do filho pródigo. Ele pediu seu pai, saiu para o mundo
e foi desfrutar das coisas do mundo. Ele tinha tudo na casa de seu pai, tinha tudo, mas ele resolveu desfrutar das coisas do mundo, e por lá ele quebrou a cara e finalmente ele teve que voltar para a casa do pai. Assim somos nós que somos chamados, outros parece que é mais especial, tem escolhido para fazer algo na obra de Deus, porque cada pessoa que aceita Jesus, cada pessoa que tem Cristo na vida, Deus tem um projeto na vida dele, graças a Deus. Eu nasci no ano de 1962 num lar não cristão, num lar de católicos, e dizia que era católico, mas católico mesmo é aquele que frequenta a sua igreja, já que é católico, ele vai à igreja dele, ele procura seguir as doutrinas da sua igreja como católico. Mas nem isso, a minha família era uma família, todas não conheciam o Evangelho, não tinham um conhecimento verdadeiro do Evangelho, da palavra de Deus. O primeiro a se converter na minha família, dos meus pais, foi um tio meu, por nome de Marinho, que hoje Deus já acolheu, e graças a Deus, através dele, o Evangelho entrou na casa de meus avós maternos. Portanto, que eu nasci, ainda não conhecia ninguém, meus avós, minha mãe, ninguém daquela casa conhecia o Evangelho. E para começar, fui abandonado pelos meus pais, pelo meu pai, que nos deixou com 1 ano de idade. Minha irmã tinha 13 dias de nascido, e nós fomos abandonados pelo nosso pai. Desapareceu e nos deixou minha mãe com 2 crianças pequenas, eu com 1 ano e minha irmã com 13 dias de nascimento. Ele desapareceu, nos abandonou. E nós crescemos, passamos muitas dificuldades, nós tivemos, mas sempre Deus abençoou minha mãe, que ela conseguiu que cuidasse de nós. E minha mãe hoje já é falecida, Deus acolheu também, e meus avós levaram-nos para morar com ele, e ele cuidou. Então ele foi o pai que eu não conheci, e minha avó meus avós foram os pais que eu não conheci, pois foi ele que cuidou de nós na nossa vida. E na época meus avós não eram evangélicos, dizia que era católico, mas ele gostava de uma folia de reis, ele gostava sempre mesmo era devoto dos santos reis, e era um povo incrédulo, um povo idólatra, um povo que não tinha Deus no coração. Mas Deus um dia salvou um tio meu, que é esse que eu mencionei o nome dele, que Deus o já acolheu. E através dele o Evangelho entrou-se na casa dos meus avós, e Deus começou a falar através do meu tio o Evangelho. Meus avós começou a evangelizar, e para que pudesse eles ter convertido a Deus, convertido ao Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus permitiu que minha avó passasse por uma opressão maligna. Por isso eles procurou a igreja e converteu-se ao Senhor Jesus Cristo na cidade de Jussara. Nós morávamos a cerca de uns 5 quilômetros da cidade, e eles converteram mesmo de verdade, tiveram um verdadeiro
conversão nas suas vidas, teve as suas vidas mudadas através do evangelho da palavra de Deus. E assim minha avó foi liberta. E assim foi, meu tio evangelizando a família, só ele de evangélico, aí passou meu avô e minha avó sendo evangélico, e enquanto, mas Deus já tinha planos naquela família, Deus já tinha projetos naquela família, dos meus avós, e minha mãe com muita dificuldade para nos cuidar de mim e de minha irmã, nós morando na roça, minha mãe lavando roupas para as pessoas na cidade, carregando roupas, trouxas de roupas na cabeça, como se chama, né? Para cuidar de nós, para dar estudo, para dar-nos alimento, e com a ajuda dos nossos avós. E minha irmã foi a primeira a se converter. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na época, era dirigida pelo pastor Naim. Deus já acolheu já faz muito tempo. Era uma igrejinha pequena, situada na Rua 1, lá em Jussara. E a primeira a se converter foi minha irmã. E logo depois a minha mãe, e eu fiquei por último daquela casa. E minhas tias que moravam conosco nunca se converteram, até hoje. Nunca aceitou Jesus, mas estou orando, eles estão debaixo dos meus joelhos para que Deus possa salvar. E tenho fé que logo antes deles partir, eu creio que eles irão ser salvos, porque eles estão debaixo das minhas orações que eu sempre tenho orado, pedindo para Deus salvá-lo. E assim nós crescemos. Eu fui crescendo na igreja, me converti no ano de 1976, eu nasci em 62, eu já era adolescente e me converti em 1976, mas no final de 1976, na época do pastor Naim, me parece que Naim Augusto, negócio assim. E a Assembleia de Deus naquela época era uma Assembleia de Deus rígida, usava os bons costumes, era uma igreja mas também uma igreja que era cheia do poder do Espírito Santo de Deus, tinha muita unção de Deus. Na igreja, quando reuníamos para o culto, era uma bênção, era uma maravilha. E assim fomos, eu fui crescendo, adolescente, e eu quero destacar nessa adolescência, quando eu estava na igreja, a questão do adolescente já jovem, já quase chegando, com o passar do tempo, quase 18 anos, por 17 anos mais ou menos, e eu muito crente, graças a Deus, trabalhando na igreja, na juventude, envolvida na igreja, na obra de Deus. Mas existem momentos na nossa vida que às vezes nós damos brecha para o inimigo, às vezes nós fazemos algumas escolhas que nos levam à derrota. E comecei como jovem, todo jovem é assim mesmo, todo jovem passa por isso. Alguns não, mas quase todo passa por uma fase em que se começa a se envolver com namoradinho aqui, namoradinho ali, e aí essa é uma fase muito perigosa para o jovem, para a juventude. Por isso eu deixo um conselho para vocês jovens que estarão me ouvindo esse meu testemunho. Cuidado nas escolhas que vocês fazem. Vocês estão na igreja, são ensinados, são disciplinados, são doutrinados, mas quando decidimos aproximar-se de alguém, a escolher alguém para que nós possamos namorar, conhecer, nós devemos ter muito cuidado nas nossas escolhas,
observar sempre o caráter da pessoa, observar nem sempre a aparência parece ser o que é a pessoa. Às vezes você vê uma pessoa com aparência de crente, com aparência de santo, com aparência de crente verdadeiro, transformado, mas na verdade é só a capa, é só a máscara. E nesta época eu comecei a envolver com os namoricos, e foi numa época que eu fiz uma escolha errada, uma escolha que me levou à derrota. Conhecendo uma certa moça na igreja que parecia ser muito santa, eu não vou citar nome por questão de ética, e conheci essa moça, não coloquei na presença de Deus, não orei. É uma coisa que você deve estar sempre em oração, você jovem, você rapaz, você moça que está procurando escolher alguém para estar do seu lado, na obra de Deus, te ajudando, é que você tenha cuidado e prudência, para que você não venha fazer má escolha. E como você deve fazer isso? Não é você sentar e ficar sentado aguardando que Deus vai mandar a pessoa certa para você, não. Você tem que ir para os pés do Senhor, continuar procurando, mas ir para os pés do Senhor, orar, pedir direção de Deus, para que você possa fazer a escolha certa, a escolha para que você possa não cometer erros. E Deus, quando me salvou, Deus, quando me chamou, parece que Ele já tinha um propósito na minha vida. Parece, eu já sentia algo, que Ele tinha projeto na minha vida, na obra de Deus, e que Ele tinha uma chamada especial para a minha vida. Mas eu deixei se levar, fiz a escolha errada, e com essa escolha que eu fiz, foi a minha derrota espiritual. De repente eu estava pedindo exclusão ao pastor, de repente eu estava pedindo o pastor, na época o pastor era o João Batista Coelho, Deus já o colheu, e que ele era presidente do campo de Jussara, e que ele foi presidente no campo de Jussara por dois mandatos. E foi da primeira vez que, quando ele foi pastor em Jussara, não me lembro certo a data, o ano certo, mas me parece que foi no ano de 1982, mais ou menos. E quero dizer para vocês que o tanto que Deus tinha algo na minha vida, Deus tinha projeto na minha vida, porque logo que eu me converti no ano de 76, eu já fui batizado com o Espírito Santo de Deus, batizado nas águas, e voltando o que eu estava falando, através da escolha errada que eu fiz, foi a minha derrota. E como eu não queria denegrir a imagem da moça em que eu estava namorando, e eu resolvi pedir exclusão do rol de membros da igreja. Ao invés de eu fazer diferente, confessar o meu pecado, porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. E foi outra decisão errada que tomei. Ao invés de eu confessar o meu pecado e deixar e tornar a nova vida, Deus é amor, Deus está pronto a nos perdoar quando nós arrependemos dos nossos erros, quando nós arrependemos dos nossos pecados. Deus está pronto a nos perdoar, mas tem que arrependimento verdadeiro de coração, e clamar-se, jogar-se na presença de Deus, como o salmista Davi, como o rei Davi. Quando ele pecou, ele derramou-se na presença de Deus, rasgou suas vestes. Deus viu o verdadeiro arrependimento do rei Davi, contanto que Davi era o homem segundo o coração de Deus, e Deus os perdoou. É lógico que a consequência do pecado você paga. Deus te perdoa, te limpa de todo o pecado, te torna novamente, te renova, mas você tem as consequências.
E eu, ao invés de ter tomado essa atitude de confessar o meu pecado e pedir perdão a Deus, e deixar e continuar, não. A minha decisão foi outra escolha errada que eu fiz, que foi pedir exclusão do ministério, exclusão do rol de membro da igreja. E meus queridos irmãos e juventude que está me ouvindo, né, que irá me ouvir esse vídeo quando eu postar no Face e na reflexão bíblica, eu quero que você preste bem atenção na vida do desviado. Antes de você conhecer o Evangelho, antes de você conhecer a palavra de Deus, você tem um demônio que te persegue, e quando você aceita Jesus, você é liberto, mas tem sempre o inimigo tentando te derrubar, te destruir a sua vida espiritual. Mas quando você desvia, aí você, vou até fazer uma comparação aqui, grotesca, mas me perdoe por essa comparação. É como uma manada de porcos que estão presos a um chiqueiro, que estão presos numa prisão ali, e quando eles se escapolem do chiqueiro, tudo que ele acha na frente, ele pega para si, ele alimenta de tudo que ele acha pela frente, tudo que ele acha, ele se lameia, ele se suja, come porcarias, tantas coisas que não presta. Assim é o crente desviado da palavra de Deus. Quando ele se desvia, ele passa a fazer tudo aquilo que não presta, que o mundo oferece. Então, jovem, cuidado, nunca desvie do caminho do Senhor. E o estado é pior do que o primeiro. Aí você passa a praticar tudo que o mundo oferece. Eu, graças a Deus, Deus não permitiu que eu não participasse de drogas, e que não cometesse também roubo, assassinato, mas o resto eu caí no mundo mesmo. Comecei a beber, comecei a frequentar bares, a frequentar na vida da prostituição, comecei a frequentar casas de prostituição, e comecei a fazer de tudo que o mundo oferecia, e virei um verdadeiro cachaceiro, um verdadeiro alcoólatra, e comecei a cada vez mais se aprofundar no pecado. E isso, para minha mãe, para meus avós, foi uma tristeza muito grande. Para minha irmã foi uma tristeza muito grande. Mas graças a Deus que mãe é mãe. Mãe, quando ela tem Jesus no coração, quando ela tem Deus no coração, ela ama o seu filho, por pior que ele seja, pela pior situação que ele vive no pecado, lá no mundo lá fora. A mãe, ela nunca desiste do filho. Ela foi para o joelho, ela foi para a oração, já que não podia fazer com que eu voltasse para a igreja, reconciliasse novamente, ela foi para a oração, para a igreja, ela foi para o quarto, e quantas vezes minha mãe orava por mim, para Deus me guardar, e para Deus me dar livramento, para Deus me guardar. E que Deus tinha chamada na minha vida. Ela cria que Deus tinha propósito na minha vida, na obra de Deus, no Evangelho de Cristo, e ela foi para a oração e nunca desistiu. E eu fiquei muitos anos afastado de Deus. Cheguei a ir morar no Mato Grosso uma certa vez, morar no Mato Grosso, e minha mãe de joelhos, eu debaixo dos joelhos da minha mãe, em oração, pedindo a Deus que livrasse-me de todo mal, para que Deus pudesse poupar a minha vida, mas que sobretudo eu pudesse ter temor de Deus, e não viesse a fazer coisas mais profanas e erradas.
E eu me lembro até hoje que eu fui para o Mato Grosso no início do ano de 1986, que eu fui para o Mato Grosso, morando ali em Cuiabá. Deus me deu grandes livramentos ali, enquanto eu estava ali em Cuiabá. Deus me deu livramentos, pessoas me ameaçando, tirar a minha vida, mas Deus sempre me livrava. Mas era a oração da minha mãe que estava sempre colocando eu na presença de Deus. Portanto, meus queridos jovens, que está me ouvindo, você moça, você rapaz, você adolescente, valoriza a sua mãe. A sua mãe sempre te ama, ela sempre cuida de você, ela sempre está orando por você, ela dá vida por sua causa. Então minha mãe sempre estava orando por mim. Eu me lembro que no final de 86, eu acho que foi a oração da minha mãe, tenho quase certeza que foi, que eu vim em Jussara visitá-la, e quando eu vi a situação dela, a tristeza que ela havia no seu rosto, por eu estar desviado, minha irmã já tinha casado, e eu desviado, envolvido com bebidas, com prostituição, e com farras e tudo mais, gastava meu dinheiro tudo com bebidas alcoólicas, na farra, na prostituição, e tudo que eu fazia, o diabo o ceifava, o inimigo devorador ceifava, não fazia nada na minha vida de bom. E com isso, eu vendo a tristeza da minha mãe, resolvi voltar para Jussara no início de 87, eu pedi demissão do meu emprego lá em Cuiabá e voltei para Jussara. Mas quando Deus tem um projeto na sua vida, Deus tem plano na sua vida, Ele usa, como eu falei no início, Ele tem as suas multiformas de usar para te trazer de volta. Já que eu era um escolhido de Deus, já que Deus tinha projeto na minha vida, tinha chamada para a obra, tinha algo para ser realizado através de mim, como instrumento, como vaso nas suas mãos, e eu voltei para Jussara novamente. Só que eu não fui morar na casa da minha irmã, com meu cunhado e minha mãe, e eu fui morar sozinho, e arrumei um emprego no hospital, lá em Jussara, nesse hospital, e eu trabalhava uma noite sim, uma noite não, e através desse hospital arrumei algumas amizades, entre aspas, somente pessoas ali daquela cidade que habitavam ali, são pessoas de bons relacionamentos, mas que tinham uma vida pagã, tinham uma vida totalmente depravada. Eram pessoas da sociedade, pessoas bem relacionadas na cidade, bem assim financeiramente, e cada vez mais eu me aprofundando no mundão do pecado. E nós se reuníamos todas as vezes à noite, final de semana, sempre nós éramos 4, e sempre ali a gente bebia, era mais ou menos 48 garrafas de cerveja, essas garrafas de 600 ml, parece que 600 ml, são 48 garrafas todos os final de semana, e nós 4 juntamos ali, e bebia, reunia num bares, e bebendo e farreando, e era aquela coisa. E quando eu estava no meio dessas amizades, no meio desse povo, eu sentia uma paz, uma alegria, mas era a paz do mundo. E essa paz do mundo, essa felicidade do mundo é uma felicidade falsa, ela é uma felicidade passageira, é uma paz passageira. Mas quando você chega em casa, quando você coloca a cabeça no travesseiro, você depara-se com vazio. Por quê? Porque você não tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, você não tem Deus na sua vida, você não tem Deus dirigindo os seus passos, você não tem Deus, não tem a bênção de Deus. Eu apenas era protegido porque minha mãe vivia orando por mim.
mas quando eu chegava na minha kitnet, aonde eu hospedava no centro da cidade, era um vazio extremo, e cada vez que passava ia ficando pior, ia entrando num estado depressivo, num estado de tristeza, porque é isso que o diabo faz. É isso que o diabo faz na vida do ser humano. O objetivo do inimigo de Satanás é nos destruir, pois a função dele ele veio a este mundo para matar, roubar e destruir a vida. E ele não tenta os que já estão lá no mundo, ele tenta derrubar aqueles que estão dentro da igreja. É por isso que às vezes, se nós não tivermos cuidado, juventude, adolescente, se não tivermos cuidado, ele nos consegue nos derrotar, consegue nos destruir. Mas para que você tenha, não aconteça isso com você, igual aconteceu comigo, de chegar até o fundo do poço, aonde para mim não existia mais esperança, aonde para mim não existia mais paz, aonde para mim não existia mais felicidade. Tudo que eu fazia, o diabo roubava, tudo que eu fazia era para gastar no mundão, era para gastar na vida banal, na banalidade do pecado, e tudo. Não tinha a bênção de Deus na minha vida, mas eu tinha a promessa de Deus na minha vida, e por isso que eu ainda conservava vivo, conservava protegido através da oração da minha mãe. Graças a Deus. E eu creio que muitos na época na igreja oravam por mim, que tinha muita amizade na igreja, inclusive na igreja tinha certa amizade com uma família. Inclusive hoje eu quero falar nesse testemunho, mencionar o nome do pastor Wander Neres, o qual nós trabalhávamos junto na juventude da igreja, na época do pastor João Batista, já na segunda vez que ela foi dirigir o campo de Jussara. E na época eu estava construindo a sede, e eu desviado, e um certo dia o diabo tentou tirar a minha vida. Eu cheguei no fundo do poço mesmo. Deus permitiu que eu chegasse no fundo do poço, que eu chegasse no estado mais pior na vida que o ser humano pode chegar. E nesse estado que eu estava, o diabo já tinha ceifado uma vida de acidente. Um grande amigo meu na época sofreu um acidente, e o diabo tinha ceifado a vida dele. E aí o grupo começou-se a desfazer, mas eu continuei bebendo, continuei com a minha vida no estado pecaminoso, aprofundado no pecado, e comecei, e aí cheguei no fundo do poço. E aí para mim a vida não fazia mais sentido. A vida era só beber, era beber, 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 e ficar bêbado, e ficar até inconsciente, a ponto de esquecer os problemas, o vazio. Achava que a solução estava na bebida. Mas eu quero te dizer, jovem e adolescente, você rapaz, moça que está na igreja, oh glória a Deus, só encontra a paz verdadeira em Cristo Jesus. Nós só encontramos a felicidade em Cristo Jesus. Eu era enganado achando que através da bebida eu poderia encontrar paz. Eu achando que através da bebida eu solucionava os meus problemas de vazio, de solidão. Eu achando que na bebida eu poderia achar saída. Não. Mas foi até eu chegar ao fundo do poço, ao ponto de eu tentar suicídio, tentar tirar a minha própria vida. E um certo dia, e eu me lembro como hoje, eu trabalhava nesse hospital, e as grandes amizades que eu tinha era tudo de pessoas que não serviam a Deus, não tinha Deus no coração. As amizades que eu tinha era tudo pessoas envolvida na escravidão do pecado. Mas eu tinha um grande amigo que era líder de jovem, que eu conhecia, que era líder de jovem na época,
na igreja, já estava congregando na sede aonde é hoje, ali em Jussara, e através desse amigo meu, desse jovem, o nome dele é Vilmar Borges, hoje ele mora em Caldas Nova. Na época ele junto com Paulo Ferreira, o pastor Paulo Ferreira, eu não sei por onde anda o pastor Paulo, mas o Vilmar, eu sei que ele congrega lá em Caldas Nova, mora lá, casou-se, mora lá. E através desse grande amigo meu, ele um dia, vendo eu sentado na porta do Banco do Brasil, tomando uma cerveja, e eu tinha tentado suicídio naquela noite, enquanto eu escrevi uma carta dizendo para a minha família, quando o encontrasse, o motivo por causa daquela decisão diabólica que eu tinha tomado, que o inimigo tinha colocado na minha cabeça, que eu não valia mais nada, que minha vida não prestava, que minha vida não tinha mais jeito e que a única solução era eu tirar a minha vida. Agora, irmãos, eu louvo e exalto o nome santo do Senhor Jesus Cristo, porque eu tinha e tenho chamada para a obra de Deus. Eu era um escolhido de Deus, eu era um escolhido de Deus. Apesar na situação que eu estava, Deus não permitiu que o diabo ceifasse a minha vida naquela noite. Quando eu cheguei da rua, mais de meia-noite, entrei para a kitnet e eu tinha sempre a Bíblia dentro de casa, onde eu morava, tinha um guarda-roupa, uma cama simplesmente, e eu entrei nessa kitnet e escrevi uma carta dizendo o motivo, o porquê que eu iria tirar a minha vida. E eu tinha a Bíblia e ficava por baixo dos cobertores, debaixo da roupa, ali no guarda-roupa. Eu nem sequer tocava na Bíblia, nem sequer pegava na Bíblia Sagrada. E naquela noite eu decidi, hoje eu vou acabar com a minha vida, já que não presta mesmo, já que não tem sentido, minha família não importa comigo, porque esses maus pensamentos, o diabo começa a trabalhar com esses maus pensamentos. Você entra num estado de vazio, depressivo, onde o diabo tenta dominar a sua vida, tenta dominar a sua mente. Mas graças a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Se Deus tem uma promessa na sua vida, se Deus tem uma chamada na sua vida, cuide-se para que não venha cair, desviar dos caminhos do Senhor. Aleluia. A palavra de Deus diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. É Deus que nos restaura, é Deus que nos liberta, é Deus que nos transforma, que nos renova, é Deus que nos perdoa e que nos acolhe. Se eu tenho uma chamada de Deus na minha vida, eu tenho certeza de que Deus irá cumpri-lo na hora certa, no seu tempo. E escrevi aquela carta e peguei aquela faca para cortar o meu pulso, me lembro como se fosse hoje. Eu peguei aquela faca para cortar o meu pulso. Eu pensei, eu vou cortar o meu pulso, a veia artéria, e dentro de pouco tempo eu vou estar na outra vida. E eu nem imaginava, tinha conhecimento que se eu fizesse aquilo, eu ia diretamente para o inferno, porque Deus não dá direito a ninguém dar fim na sua vida. Somente Ele pode dar a vida e pode tirar e pode dar. Então nenhum tem direito. Quem comete suicídio, saiba disso. A sua passagem, o seu passaporte é o inferno. Não tem como você escapar. Nunca pense nisso, é pecado. Então eu tentei, quando eu levei a faca para cortar o meu pulso, eu senti que alguém, uma mão forte, me empurrasse, que eu caí atravessado na cama, desmaiado, e assim foi. Quando no outro dia, cabeça doendo, eu acordo, eu olho pela fresta da porta, eu vejo o sol entrando pela fresta da porta, e eu levanto meio assim, tonto, e quando eu olho, o bilhete, a carta estava de cima de uma mesinha que eu tinha lá, e a faca caída num canto e eu caído atravessado na cama.
Então, eu acordei com aquilo e pensei, meu Deus, mas nem para morrer eu presto, nem para tirar a minha própria vida eu presto. Olha que vida miserável esta minha. E levantei e fui, tinha um bar, hoje tem uma ótica lá de frente, mas na frente do banco tinha um bar, e eu fui nesse bar e comprei uma cerveja e voltei e sentei, estou lá bebendo essa cerveja. E quando este irmão Vilmar, mas o pastor Paulo, que hoje é pastor, não sei aonde ele congrega, onde ele está, e o irmão Vilmar e me faz um convite para ir para a igreja. Era um culto, era a escola dominical que eles estavam indo, e me convidando para o culto de jovens naquela noite, que seria realizado naquela noite. E eu, com muita insistência deles, portanto, meus queridos jovens, meus queridos irmãos, não é o nosso dever preocuparmos com aquelas pessoas que estão desviadas dos caminhos do Senhor. Quem sabe é você cuidando, você pelejando, você orando por ela, você pode salvá-la, aquela vida que está necessitando, que está fracassado, que está no fundo do poço, que está tentando tirar a vida. É o nosso dever cuidar, orar, convidar a ir para a igreja, estar junto orando, para que o diabo não venha ter êxito no êxito naquela vida. E assim eu resolvi, por muita insistência, eu fumava muito, e eu deixei a carteira de cigarro e fui para a igreja à noite, no culto à noite. Na época ainda o pastor João Batista, e quando eu cheguei na igreja tinha uma irmã, uma jovem, cantando um hino, e essa jovem, eu não sei aonde ela se encontra hoje, aonde ela vive hoje, mas ela estava cantando um hino, Segura nas Mãos de Jesus, e aquele hino falou comigo, dentro do meu coração falou comigo, mas naquela hora havia duas vozes nos meus ouvidos. Era uma o Espírito Santo de Deus e a outra o diabo, dizendo: não volta que você não dá conta, você não vai dar conta de seguir, você não dá conta de firmar. E o Espírito Santo de Deus me dizendo: é hoje o seu dia, é hoje o seu dia, não passa de hoje, é hoje que você tem que voltar. Porque na minha mente, no meu plano, o diabo tinha planejado, já que eu não tinha conseguido suicidar, tirar a minha vida na noite passada, anterior, naquela noite próxima seria a tentativa novamente. Mas Deus teve misericórdia da minha vida, que eu fiquei até o final do culto sem querer, com uma luta entre Deus e Satanás. E quando foi feito o convite, quando eu vi, pensei que não, estava lá na frente, chorando na presença de Deus, chorando na presença de Deus, aceitando Jesus. E aí naquela noite, graças a Deus, pela palavra de Deus, pelo evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu fui renovado espiritualmente novamente e voltei na presença de Deus. E aí eu fiz uma coisa, e eu pedi conta do hospital, porque para afastar das amizades que eu tinha lá, e coloquei na presença de Deus, pedi ajuda ao pastor na época, ele me ajudou. Saí da kitnet, fui morar na igreja, debaixo da laje da igreja, porque embaixo eram salas e em cima o templo. E ainda estava na fase de acabamento, e ele me deu serviço na igreja, porque foi lá que eu comecei a aprender a trabalhar de pedreiro, e lá conhecendo os irmãos, pegando amizade com os irmãos. E eu me lembro até hoje, quando eu ajoelhei na minha cama, debaixo de uma sala daquela de concreto, de piso de concreto, me ajoelhei no chão e orei a Deus e pedi a Deus: Senhor, eu só dou conta de ser crente se o Senhor fizer duas coisas para mim. Oh, glória a Deus! Que oração que Deus recebeu naquela hora, que oração que Deus ouviu, e a resposta muito imediata chegou até a mim.
Aleluia. Eu orei e pedi a Deus que Ele me desse uma esposa mais crente do que eu, para que pudesse me ajudar na vida espiritual, e também que me fizesse um pregador da palavra de Deus. E dentro de 6 meses, resumindo, porque ainda tem muita coisa, resumindo, dentro de 6 meses, Deus me deu a esposa. Deus me deu uma esposa crente, fiel, de uma família toda evangélica, de uma família abençoada, de uma família que eu aprendi a amar, que eu aprendi a ter no meu coração. Hoje eu tenho uma estreita amizade com eles, que ainda vivem, que estão lá no município de Jussara. Sempre que eu vou lá, sempre eu dou um jeito de visitá-los, sempre eu dou um jeito de ir na casa deles, e quando eu ia lá, sempre ficava na casa da minha sogra quando era viva, quando ficou viva, e sempre eu estava lá. E graças a Deus, eu fiquei casado por 17 anos, casados, iniciei no ministério, como auxiliar. Logo após fui consagrado imediatamente a diácono na obra de Deus, na cidade de Jussara, no ministério de Jussara, da Igreja Assembleia de Deus, do campo de Jussara. E logo não demorou muito tempo, eu fui consagrado a presbítero na cidade de Cocalinho, Mato Grosso. E Deus foi só me abençoando, e Deus foi só me exaltando e me abençoando. E na época que eu casei, o pastor João Batista me casou.